É possível encontrarmos uma conexão entre o período que vimos passando em quarentena e os momentos que já vivemos no mundo outdoor? Quais os aprendizados que tivemos? Ia iniciar a temporada em abril, eu tinha uma saída para o Marins com um grupo que já tinha até pago, estava tudo certo, eram 3 pessoas só, para fazer um Marins. E aí eu já antecipei para eles, olha, a situação tá esquisita, as coisas, os noticiários estão trazendo aí essas notícias e não são boas, e eu acho que a gente deve dar uma segurada, né? Mas a gente entrou literalmente sem saber para onde que nós estávamos indo, né? Naquele momento, a gente falou ali depois de uma primeira semana, talvez daqui junho, eu acho que vai dar tudo certo, né? Abril e maio e tal, você vê, nós estamos entrando em julho e não tem horizonte. Ela foi a primeira piqueta do Programa Antártico Brasileiro, ela ficou na Estação Brasileira, e quando a estação pegou fogo, ela queimou. Na Estação Brasileira tudo queimou, tudo que era derivado de petróleo e madeira queimou, só sobrou metal, por isso sobrou a pá, o pico, esse suporte para a alça de mão, né, o mango, sobrou esse parafuso e aqui sobrou o regatão dela com a parte derretida do alumínio que eu deixei. Isso aí um amigo marceneiro refez 3 dessas piquetas aqui, eu tenho 3 dessas. Somos muitos ou somos poucos? Aos que vivem por viver, aos que vivem de ilusões e aos que vivem em busca de significados. Quem é você? Então eu lembro que eu estava em Paraisópolis, Minas Gerais, que é uma cidadezinha perto daqui onde eu moro. A gente foi no dentista e saiu do dentista, entramos no carro e a Adriana falou, puxa, dentista é uma coisa que daqui a pouco fecha, né? Eu falei, pô, certeza, né? Dentista tem um índice de contaminação altíssimo, né? Ela falou, e quando que é o nosso próximo curso mesmo? Eu falei, daqui a 30 e poucos dias. Ela falou, não vai dar. E eu fiquei um tempo, uns minutos, em silêncio, pensando, não vai dar mesmo, né? É como se eu estivesse dentro da minha barraca e ali eu fosse ficar 10 dias, porque o tempo não permite que eu saia, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu funciono bem, assim, nessa questão de isolamento, né? Faz 1 dia e meio que tá ventando. Quando você tem sons diferentes na natureza, causados por uma erupção, por um maremoto, por um terremoto, por uma tempestade, a vida animal ela se recolhe, ela se intoca, ela vai para o ninho, ela vai para um lugar protegido e ela fica bastante atenta com a audição, com a visão, com o olfato e ela presta atenção no que está acontecendo. Depois de um tempo ela sai, por necessidade, por alimento, ou talvez um bicho natural também não tenha paciência. E eu me comportei dessa forma, eu tive medo, como tem às vezes um cachorro, como tem uma cobra. Fiquei recluso e prestando atenção. E foi um período, eu já vinha de duas quarentenas consecutivas, né? Vamos assim dizer, uma que eu quebrei o ombro e fiquei 2 meses e meio imobilizado. Logo em seguida eu fui para a Antártica, fiquei isolado. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui recebido por um aeroporto em pânico, com cartazes, com agentes sanitários, com pessoas com máscaras, com cuidados para não tocar nas malas. E em seguida, a terceira quarentena, aquela que eu me retraí, fiquei no meu canto.
tem um livro chamado A Hipótese Gaia, que fala da Terra, e o cara traçou, um cientista, né, o James Lovelock, ele traçou todo um cenário de que a Terra é um organismo vivo, né? Esse livro é um livro que influenciou bastante, assim, talvez ele trouxe umas respostas que a gente percebia, mas ele juntou isso, e aquilo foi bastante tocante para mim, né, biólogo, de que a gente não tem lado de fora. Você não tem como ficar de fora do planeta, do que acontece aqui. Quer dizer, se você joga o lixo para fora da tua casa, ele está dentro. 36 dias sem colocar o nariz no portão, agradecendo a possibilidade de que eu podia fazer isso, de que eu tinha um lugar seguro para ficar, uma cama, água encanada, água quente, alimento, até mesmo um bom conforto. 36 dias mudando os valores mais básicos, né? E nesses 36 dias eu fiz o que cabe a todo mundo fazer. Prestar atenção. Eu li noticiários, comecei a entender que aquilo não era a fonte de informação que eu precisava e fui buscar outras fontes de informação. Eu estudei com base no que está disponível. E aí a minha quarentena, ela mudou. Aí eu passei a me comportar de outra forma. Eu entendi que eu deveria continuar isolado, mas eu entendi que eu deveria circular. Pô, mas como é que você circula de forma isolada? Bom, eu tenho a sorte, o privilégio de ter um carro, então eu comprei pelo correio um tag que me permite passar em pedágios e ser cobrado depois uma fatura em casa, sem a necessidade de manusear dinheiro ou interagir com um profissional, com um trabalhador. Eu baixei um aplicativo para abastecer o veículo. Então eu saí do portão da onde eu moro, entrei no veículo, tirei o sapato que eu estava dentro de casa, levei para dentro do veículo um kit com álcool, água sanitária, máscaras, luvas, álcool líquido, álcool em gel, pulverizador. Abasteci o carro, viajei, passei pelas estradas, não parei nos pedágios, não me alimentei. Fui até um lugar no interior do estado de São Paulo, onde tem um terreno que eu podia ocupar. Montei a minha barraca e fiquei ali alguns dias andando de bicicleta pela região. As coisas estão cada vez mais conectadas e biologicamente conectadas, não estamos mais falando só da tecnologia, nós estamos biologicamente conectados. O que acontece num canto do planeta afeta outros. E aí a questão humana, né? Não temos como viver isolados, guerreando, querendo puxar o cobertor para cima de mim, porque essa parte que ficar descoberta, ela vai me afetar, não só materialmente, mas também espiritualmente, né? Nós precisamos elevar o nível espiritual do ser humano, do planeta, da humanidade, para ter alguma chance, né? Passei 4 meses pedalando na Mongólia, passei 6 meses pedalando na Patagônia. Então, ficar sozinho, num desconforto, né, controlado, no isolamento, não me assusta em nada. Então, isso para mim eu tiro de letra, né? E eu estou escrevendo um livro. Então, o isolamento, a quarentena, para mim, veio pessoalmente como uma bênção. Eu estou aqui escrevendo meu livro, me dedicando full time a ele. Estou super feliz com o resultado. Acho que vai ser o melhor livro que eu já escrevi. Eu estou muito, muito entregue, né? Empenhado, estudando muito, pesquisando muito. Estou fazendo meus treinos, não parei porque eu moro na roça. Eu saio para pedalar, para caminhar, eu não encontro ninguém. Estou no mato, né? Então, assim, eu estou treinando mais, estou me cuidando mais e estou escrevendo, né? Realizando meu trabalho. Uma chance da gente não viver assim esses traumas, né?
e que são traumas que estão afetando o planeta. Então, isso também tem uma carga, né? Do mesmo jeito que a empatia e a solidariedade ganharam uma importância ainda maior, né? Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem esses movimentos nacionalistas, essa coisa de que não, eu não sou grupo de risco. Cara, pode ser uma coisa mais estúpida que isso. Eu escolhi um grande centro urbano, porque eu vejo nesse grande centro urbano que eu tenho mais condições de saúde, por incrível que pareça, e isso está se comprovando, e posso ajudar mais pessoas. Mas eu só vou saber se eu fiz o certo se nós chegarmos do outro lado da pandemia, se nós chegarmos do outro lado do rio e falar, puxa, chegamos, sinto pelos que não chegaram, e acho que eu fiz a coisa certa, ou acho que apesar de chegar do outro lado do rio, fiz a coisa errada. Está sendo muito traumático para mim, mas profundamente traumático, é o lado social. Não porque eu não consigo ver os amigos, as pessoas queridas, mas porque eu tenho visto pessoas amigas e queridas que não estão comprometidas como deveriam estar com essa questão do isolamento, com essa questão da pandemia. É gente que se mostrou, vem se mostrando, muito individualista, muito egoísta, muito autocentrada. Acho que o comportamento humano foi se moldando para evitar a barbárie, que a barbárie atrasava o desenvolvimento e atrasava a própria economia planetária. Fazer guerras, às vezes, era bom. Economicamente era bom. Hoje, elas são desastres, né? A gente entende elas como desastres humanitários. Então, eu vejo que, individualmente, é difícil a gente realmente catalogar, sabe? Se o ser humano é bom. Eu acho que todos os dias das nossas vidas é um acúmulo de experiência para o dia seguinte. Tratando das experiências ao ar livre, em lugares isolados, remotos, sem referências urbanas, são experiências, às vezes, curtas, de tempo de duração, mas que valem, às vezes, por uma vida. Podem valer por uma vida. Então, a sensação que eu tenho conversando com pessoas como você, ou pessoas que nos ouvem, né, que são do nosso segmento, que têm interesse por uma caminhada, que têm interesse por pegar uma onda, que têm interesse em descer uma ladeira de skate, fazer uma pedalada de 15 minutos, ou até mesmo aquelas super agressivas, ou subir uma montanha. Conversando com essas pessoas, ninguém verbalizou, mas eu tenho a impressão de que tudo isso preparou a gente para o dia de hoje. Porque nós, quando nos expomos mais ao ar livre, nós deixamos de lado aquela referência que é, de certa forma, falsa, do conforto ou de uma segurança que uma vida urbana te traz. Uma personagem aí famosa das artes disse o seguinte, que ele via o coronavírus, a pandemia, como uma panela de pressão, né? E na panela de pressão vai cozinhar o que você jogar lá dentro. Então, se você jogar cenoura, vai cozinhar a cenoura. Se você jogar cebola, vai cozinhar a cebola. Se você jogar carne, ela não vai cozinhar a batata, né? Não muda a natureza das coisas. Então, o coronavírus não é uma chance para a gente ficar melhor, nem uma chance para a gente ficar pior. Só potencializa o nosso melhor e o nosso pior. E escancarou para mim a realidade de que uma parcela muito grande dos brasileiros, muito grande mesmo, não estou falando 10, 20, 30%, não, estou falando talvez 50%, 60%. Uma parcela muito grande dos brasileiros não tem educação social, não sabe viver em sociedade, não entende o que é bem coletivo e o que é bem particular, né? O cara confunde completamente isso. Ele acha que o bem-estar pessoal dele equivale ao bem coletivo. Nós estamos defendendo uma causa que no direito ela está dentro do capítulo dos direitos difusos. São direitos coletivos e são difusos, porque eles estão espalhados no contexto das atividades em geral, das relações humanas, das relações econômicas, que é o direito ambiental, né? E aí, quando a gente percebe tantas
barbaridades acontecendo no campo da saúde pública, da educação, eu pensava, pô, se as pessoas não se incomodam com tais situações que estão acontecendo hoje na fila do hospital, na escola pública, como que elas vão estar preocupadas com o meio ambiente? Eu sou um cara um pouco frio. Não sou um cara de ficar abraçando criança, beijando pessoas, confraternizando muito. Eu sou um cara bem perfil baixo, recluso. E eu abraço poucas pessoas, né? Mas até esse pouco abraço que eu costumo dar tá fazendo falta. Puxa. Então eu tô vendo meus amigos que são muito mais extrovertidos, que têm uma vida social extremamente ativa, tristes. E isso me faz pensar, mexe. Eu não perdi o crédito na humanidade, eu não acho que a humanidade é boa ou ruim. Eu acho que a gente tem de tudo nessa salada. Tem gente com muito senso coletivo, tem gente sem senso nenhum coletivo. E tem psicopata também, né? Gente que não só não tem senso comum, mas se puder, ele crava a faca nas costas de quem estiver na frente dele para abrir espaço, né? Também tem isso. Então eu só abracei a realidade, entendi que essa é a realidade, esse é o Brasil que eu vivo. Nós temos hoje um país com um nível educacional muito baixo, né? Então as pessoas elas não se conectam nessas questões que são difusas. Elas ficam muito, né? Se fala do oceano, né? Da poluição do oceano, ela vai na praia, ela não enxerga isso e acha que muitas vezes isso é um alarmismo, né? Você sabe o que é isso que você está vendo? São imagens da sua casa. Sim, do local que você vive, do seu planeta, que é a sua casa. Isso te emociona? Pensar em todos que moram ali junto com você, todas as vidas que juntas estão em órbita, conectadas dentro do mesmo espaço. O quanto sua casa é importante para você. Que eu me sinto uma pessoa privilegiada, que eu tenho água encanada, que eu tenho uma cama para dormir. Se chover, hoje em dia já não entra mais água pelo telhado da minha casa. Mas e pessoas que já no dia a dia já não tinham água, já não tinham higiene, já não tinham sabão. E não está muito longe, Augusto. Essas pessoas estão aqui, em bairros menos ricos, em comunidades, ou em favelas, ou em bairros, tanto faz, cada um chama de um jeito. E não tem água, às vezes tem água uma vez por semana, é uma torneira comunitária. Então é uma situação que me sinto privilegiado, me sinto preparado, mas também sou tomado por momentos de reflexão, de tristeza. E esse é o jogo, esse é o game, essa é a vida, essa é a realidade. Mas assim, apesar de tudo, sempre fui um otimista. Eu acho que a humanidade, isso vem porque eu gosto muito de estudar história, né? Eu gosto de ler sobre história. E a gente olhando para trás, a gente só percebe avanço. A humanidade, até 70 anos atrás, estava numa guerra mundial, onde milhões de pessoas foram mortas brutalmente, né? Uma guerra mundial onde os Estados Unidos, a maior potência econômica, mas também a maior potência científica do mundo, teve a coragem de soltar 2 bombas atômicas em cima de 2 cidades de civis, né, Hiroshima e Nagasaki, 70 anos atrás, né? Hoje eu não vejo como isso possa acontecer. A humanidade hoje está mais pacífica, mais educada, mais culta, os direitos humanos estão mais preservados, os direitos às liberdades individuais estão mais preservados do que sempre estiveram. A gente só evolui. O que acontece é que aqui ou ali, infelizmente a nossa vez de ser o aqui, né, a gente tem algumas âncoras, a gente tem figuras que são âncoras no sentido de lastros, de peso morto, que impedem a gente de progredir, evoluir enquanto sociedade, né? Então, o que a gente vê hoje no cenário político brasileiro é isso. É um país progressista, é um país miscigenado,
que podia estar mais pacífico, mais harmonioso, mas não. Existem pesos mortos que seguram a gente no chão, né? Não deixam a gente se elevar. Mas eu diria que a humanidade, o estado natural do ser humano é uma guerra. A partir do momento que nós temos necessidades de conforto alimentar, conforto físico, de se hidratar, tá tudo bem enquanto tem luz do sol e comida e água para todo mundo. E nós somos cada vez mais e mais. Então, eu acho que nós vamos sempre nos defender, mais do que atacar e mais do que fazer bondade. Em quantidade, nós seremos sempre maior quantidade de pessoas que se defendem do que propagam bondade. Tanto que as que propagam bondade são tão poucas que elas são enaltecidas de um jeito que dá para contar nos dedos da mão. Too late